Deus, Pai querido, amado, graças te damos, Senhor, nesse momento tão especial, onde a igreja se reúne para louvar e adorar o teu nome, para louvar e adorar o nome de Jesus Cristo, o nome que está acima de todo e qualquer nome, para adorar Jesus Cristo vivo. Espírito Santo, estamos alegres com o Senhor, estamos alegres porque o Senhor tem manifestado alegria em nosso meio, alegria de saber que temos a presença do Pai e do Filho neste lugar e na vida de cada um de nós. Por isso nós queremos recebê-los com muito aplauso, com muita graça, com muito amor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu vos saúdo com a graça e a paz do Senhor Jesus. Podeis assentar por gentileza. Também saúdo todos aqueles que nos assistem ou vão nos assistir pelas redes sociais. Queridos, Deus te trouxe aqui para você ouvir que ainda tem vida aí. Esse é o título da minha mensagem, Ainda tem vida aí. Nós queremos falar um pouco mais hoje sobre esse assunto. O texto que eu gostaria de colocar como base é João 10:10. João 10:10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Não é sobre isso que eu quero falar. Quero falar sobre essa segunda parte. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aleluia. Nunca podemos esquecer que Jesus é o autor da vida, e Ele é a vida, e Ele está vivo. Aleluia. A vida existe onde a vida está. Onde Jesus, que é a vida, está, ali se manifesta a vida. Quando falamos ainda tem vida aí, essa declaração nos traz esperança em qualquer situação das nossas vidas que possa vir a acontecer. Quando você sabe que em Jesus está a vida, e quando você declara a vida ainda está aí, mencionando o próprio Jesus Cristo, isso te dá esperança em qualquer situação da sua vida. Nesta mensagem, Jesus Cristo é apresentado como a verdadeira vida, de acordo com João 14:6. João 14:6. Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, nessa passagem, Jesus é apresentado como a verdadeira vida. A verdadeira vida somente está em Cristo Jesus. Ele é a vida eterna. Ele é a vida Zoe, a vida incriada. Vocês já chegaram já? Já chegaram aqui já? Amados, quando vier em sua vida momentos de desânimo, situações difíceis, que parece que você não vai conseguir passar, declare: ainda há vida aí, ainda tem vida aí. Vamos fazer um teste aqui, diga comigo: ainda tem vida aí. Aleluia. Toda vez que vier toda vez que vier uma situação difícil na sua vida, que você fala agora não tem jeito, declare: ainda há vida aí. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, com certeza, saber que Jesus Cristo é a verdadeira vida, as nossas forças se renovam, são renovadas, e a nossa esperança são avivadas. Quando você sabe que Jesus é a verdadeira vida, então você tem esperança, você renova as forças. Jesus Cristo não só nos dá vida, mas também significado à vida que Ele nos deu. Então a vida que Cristo nos dá não é qualquer vida. A vida que Cristo nos deu, ela tem significado. Aleluia. Ela tem propósito. Então vejamos algumas situações de morte
que Jesus transformou em vida, alegria e esperança. Todas essas situações de morte, Jesus, quando chegou, Ele trouxe vida, alegria e esperança. Ele trouxe vida, alegria e esperança. Ele trouxe vida, alegria e esperança. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero ler agora Marcos capítulo 5, versículo 41 a 42. Olha o que diz a Bíblia. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que significa: menina, eu ordeno a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou admirados. Aleluia. Esse texto fala da filha de Jairo. Filha de Jairo. Então, a filha de Jairo, esse texto fala que Jesus chega no início, assim que ela morre. Então, assim que a menina morreu, Jairo encontrou Jesus e foi buscar Jesus. Jesus estava indo para a casa de Jairo e de repente ele encontra a mulher do fluxo de sangue. E quando ele encontra a mulher do fluxo de sangue, é como se dá uma atrasadinha de Jesus a chegar, mas Jesus nunca se atrasa, ele sempre chega na hora certa. Aleluia. Então ali ele se interte ali com aquela mulher do fluxo de sangue, mas ele continua a sua viagem e chega até a casa de Jairo. Amados, entenda uma coisa: quando Jesus chegou na casa de Jairo, lá estava um grupo de mulheres chamadas as carpideiras. Essas mulheres carpideiras, elas eram contratadas profissionais para chorar no velório. Então elas eram contratadas e elas ficavam e faziam um pranto. As carpideiras. E quando Jesus chegou lá, ele encontrou esse grupo de pessoas chorando. E Jesus então pergunta: onde está a menina? E eles falam: ela está lá dentro. E então Jesus seleciona as pessoas para entrar junto com ele. Ele diz: vem comigo Pedro, Tiago e João. Aleluia. Pedro, Tiago e João. Meu Deus. Por que ele falou isso? Pedro, Tiago e João eram os 3 mais chegados. Escute, Jesus tinha 12 discípulos. 12 discípulos. Dentre os 12, ele tinha 3 mais chegados: Pedro, Tiago e João. Que quando ele ia fazer coisas maiores, Pedro, Tiago e João estavam juntos. Mas dentre os 3 tinha um que ele era íntimo dele, que era João, o discípulo amado. Aleluia. Então, quando Deus quer fazer algo tremendo e maravilhoso, Ele só chama os íntimos. Aleluia. Ele só chama aqueles que estão mais perto. Eu dizia que sempre quando eu recebia uma mensagem de Deus, eu falava: recebi um e-mail. Agora eu recebi um airdrop. Evoluiu. Por que airdrop? Porque tem que estar perto. É só para os mais íntimos. Meu Deus. Então Jesus, ele chama Pedro, Tiago e João e ele diz: Jesus olha para aquela menina morta. Diga comigo: o corpo dela ainda estava quente. Jesus olha para aquela menina e diz: ainda há vida aí. Aleluia. E Jesus diz para a menina, o texto era para estar aqui, aleluia, glória a Deus. Olha o texto lá de Marcos, vamos lá, Ezequiel. Marcos 5, 41, 42. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Ele disse: Talita cumi, que significa: levanta, menina. A vida ainda está aí. Queridos, vocês conseguem imaginar aquelas mulheres que estavam chorando, que eram pagas? Perdeu o sentido. Quando Jesus chega na vida de qualquer pessoa que crê nele, aqueles que choram vão ter que rir. Aleluia. Aqueles que choram vão ter que rir. Ei, começou o tempo que aqueles que choravam por causa de algum problema na sua vida vão ter que rir, porque Jesus chega na sua vida e Jesus disse: ainda há vida aí, ainda há vida aí. Meu Deus. Aleluia. Glória a Deus.
Você está aí ainda? Meu irmão, Jesus te encontra no início para que você prossiga a caminhada. A palavra do Senhor diz: olhando para onde que eu vou prosseguir, pastor? Olhando para Jesus. Meu irmão, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Por que que o Senhor Jesus faz o milagre de nos dar a vida eterna? Para quê? Para que nós prossigamos para onde? Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Se você tiver liberdade, diga assim: pare de olhar para os lados, pare de olhar para trás, olhe só para Jesus, Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a vida, Ele está vivo, Ele ressuscitou. Aleluia! Ele chegou lá. A vida, querido, o que a morte faz quando a vida chega? Ela tem que ir embora. Aleluia! A fé de Jairo em Jesus fez com que a filha dele ressuscitasse. Segundo exemplo, o filho da viúva de Naim. Lucas 7, de 11 a 16. Olha lá. Pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, por isso eu disse viúva de Naim, e os seus discípulos e numerosa multidão iam com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Eu vou voltar para você entender o texto. Volta o anterior. Olha lá. Pouco depois Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e seus discípulos e numerosa multidão. Então Jesus é a vida. Então uma numerosa multidão anda com a vida. Olha lá de novo, segundo. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saiu o enterro de um filho único, de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Então escute, a multidão dos que andam com a morte são maior, parece que é maior, porque com Jesus, com a vida, tinha grande número, numerosa multidão, mas com aqueles que estavam carregando o morto, tinha uma grande multidão. Diga assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você tem noção de que quando essa grande multidão que está celebrando a morte, ela encontra Jesus, que é a vida, e a multidão que está seguindo a vida? Você tem noção do que acontece? Tem noção ou não? Então vamos aprender sobre isso. Então, aquela viúva, quando uma mulher ficava viúva, no contexto da época, tudo que ela tinha passava para o primogênito, o filho primogênito. Se o filho primogênito morreu, por isso que a Bíblia enfatizou filho único, essa viúva estava perdida. Talvez ela poderia até mendigar, porque a herança não ficava com ela. E agora o filho primogênito que podia pegar a herança morreu. Mas a Bíblia diz que Deus é juiz dos órfãos e das viúvas. Se eu fosse você, eu não metia a cara com viúva, porque Deus é juiz delas. Eu não metia a cara com órfãos, porque Deus é juiz deles. Se você entrar contra as viúvas e contra os órfãos, Deus vai pelejar contra você. Meu Deus do céu! Ele vai pleitear a causa da viúva e do órfão. Olha lá, Salmo 68, 5. Pai para os órfãos e defensor das viúvas é Deus em sua santa habitação. Aleluia. Pode dar glória a Deus aqui. Aleluia. Então isso significa que aquela viúva, ela aparentemente estava sem o seu sustento, mas Jesus, sabendo das sagradas escrituras, Jesus conhecendo o Salmo 68, esse que nós falamos, 68, 5, Jesus falou assim: meu pai é o defensor dos órfãos da viúva. E agora morreu o órfão que não tinha o pai, e agora
A viúva ficou sozinha. E aí Jesus, ao encontrar aquela multidão que estava chorando, diga comigo, no meio do caminho, Jesus toca o esquife. Vamos ver de novo lá, Lucas 7, 11 e 16, vamos continuar. Lucas 7, 11 e 16. Olha lá, isso mesmo, onde estava, por gentileza. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu. Se compadecer, ele sentir a dor da pessoa. E Jesus elevou a empatia, a compaixão, compadecer-se. Significa que Jesus não só se colocou no lugar dela, mas Jesus compadeceu, sentiu a dor daquela mulher. Você consegue imaginar aquela mulher dizendo assim: o que eu vou fazer da minha vida agora? O que vai ser de mim? Olha lá. E Jesus disse: não chore. Continua. Chegando-se, tocou no caixão, e os que estavam, tocou no caixão, e os que o estavam carregando pararam. Então Jesus disse: jovem, eu ordeno a você, levante-se. Aleluia. Olha lá, o que estava morto sentou-se. Eu ia falar um negócio aqui, mas não vou falar não. O que estava morto sentou-se e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, Deus visitou o seu povo. Aleluia, aleluia. Aplauda Jesus, Jesus Cristo vivo, Jesus Cristo ressuscitado, que mudou a vida das pessoas e ainda continua mudando. Você consegue imaginar agora aquela multidão que estava chorando, agora estava saltando de alegria, porque diante da vida até a tristeza salta de alegria. Aleluia. Eu quero profetizar sobre a sua vida que aquilo que está morto vai se levantar em nome de Jesus. Aleluia. E o Espírito Santo me revela que a sua autoestima vai se levantar. Aleluia. Glória a Deus. Pai dos órfãos e defensor das viúvas é Deus em sua santa habitação. Aleluia. Jesus te encontra no meio do caminho, para que você não desista. Quando Jesus encontrou a filha de Jairo, foi no início, o corpo ainda estava quente. Diga, o corpo estava quente. Mas agora no meio do caminho ele encontra um morto que estava no caixão já, estava indo ser enterrado. Diga, o corpo estava frio. E Deus encontrou esse jovem para que você, trazendo para a nossa vida, aplicando para a nossa vida, para que nós não desistamos. Aleluia. Terceiro, Lázaro. João 11, 17 e João 11, 39 a 44. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Tirem a pedra, disse ele. Marta, irmão do falecido, disse: Senhor, ele já cheira mal, pois está ali há 4 dias. Jesus lhe disse: não lhe falei que se você crer... Deixa eu só mostrar para vocês de onde eu tiro essas coisas. Se você crer, receber, declarar e usufruir. Crer é o começo. Verá a glória de Deus? Aleluia. Continua. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves. Irmãos, é assim que nós devemos orar. Nós da comunhão cristã, nós não oramos problemas. Nós chamamos a existência as promessas. Olha lá, de novo, olha como é que Jesus ora. Volta olha lá. Então tiraram a pedra, Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste.
Ou seja, antes de acontecer o milagre, ele já estava dizendo: Pai, eu te agradeço porque o Senhor me ouve. Olha lá como é que Jesus ora: eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Está escrito, ele bradou com alta voz. Querido, a Bíblia é um livro que você tem que ver ela, você tem que ver a cena e não só ler. Depois de dizer isso, aquele que havia morrido saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto em um pano. Jesus lhes disse: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Segura esse texto aí. Queridos, Jesus é tão poderoso, mas Jesus Cristo é tão poderoso, mas Jesus Cristo é tão poderoso que ele teve que chamar o defunto pelo nome. Porque se Jesus errasse o português ali, errasse o hebraico ali e dissesse assim: mortos, vem para fora, todos aqueles de todos os tempos que estavam enterrados a ressuscitaria. Vocês não estão entendendo ainda, queridos. Ressuscitaria. Começa a imaginar bilhões e bilhões de pessoas que já passaram pela terra. Todos sairiam do túmulo. Aquilo que vai acontecer no final já ter acontecido naquele momento. Então, você consegue imaginar? Eu quero que você só entenda. Você consegue imaginar Deus falando assim: filho, veja o que você vai fazer. E ali significa que o milagre da vida, só aquele que tem vida pode dar, que é Jesus. Ou seja, as pessoas que estão mortas aí fora em seus delitos, só Jesus pode ressuscitar cada uma delas. Agora, depois que elas estão ressurretas e vêm para a igreja tem que desatar elas e deixar elas irem. Tem que tirar as faixas, tem que tirar aquilo que está tampando a visão, aquilo que está tampando o ouvido, aquilo que está tampando o coração, ensinar a palavra, discipular. Por isso que a visão da nossa igreja é salvar vidas e formar líderes, formar discípulos para Cristo e deixá-los ir. Aleluia. Olha o que o Espírito Santo está dizendo: tem muita gente andando com faixa, enfaixado por aí. Eu acho engraçado quando o irmão vem aqui ministrar e fala assim: tem algum visitante? Só vai ter visitante se você convidar. Se não está tendo nenhum visitante é porque você não está convidando. Posso brincar com vocês? Deixa de ser egoísta e leva Jesus para mais pessoas, convida eles. Ah, eu estou com a vida. Pois é, leva a vida para mais gente, que é Jesus. Meu Deus. O corpo da menina, da filha de Jairo, estava ainda quente, mas a vida chegou e ela ressuscitou. O corpo da filha da viúva, o filho da viúva de Naim, estava frio, já estava indo enterrar, e a vida chegou e ele ressuscitou, para que ele prosseguisse. Mas o corpo de Lázaro já estava fedendo. O corpo de Lázaro já fedia, já não tinha nenhuma perspectiva de vida. Pastor, o que você está pregando? Eu estou dizendo para você que tem pessoas que ainda está quente lá fora, tem pessoas que está frio, e tem pessoas que já desistiu da vida. Tem pessoas que acham que não vale a pena mais viver. E essa é a noite do envio. Alguma coisa aconteceu e o Espírito Santo falou com você que você tinha que estar aqui essa noite. E você que vai ouvir pelas redes sociais, você é incluso nisso. Você vai ser enviado para dizer: a vida ainda está aí. Ou seja, Jesus Cristo ressuscitou, e Ele é a vida, e Ele pode ressuscitar também a sua vida e tudo na sua vida.
O corpo já fedia, mas Jesus disse, porque já fazia 4 dias. Diga assim: Jesus chega no final. O corpo já fedia. Jesus te encontra no fim para um novo começo, uma nova vida. O amor de Jesus por Lázaro. Olha lá, João 11:5. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. Aleluia. Então, amados, quando Jesus diz assim: eu sou o alfa e eu sou o ômega, eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou o princípio e eu sou o fim. Quando Jesus diz isso, Ele está dizendo para mim e para você que me ouve: você só precisa começar em mim. Se você começar em mim, eu te encontro no meio do caminho e te encontro no final. Ei, você não está compreendendo, queridos? Mesmo depois que você morrer, por isso que Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia, a vida ainda está aí, mesmo depois da morte. Glória a Deus. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou, e Ele prometeu que vai nos ressuscitar no último dia. Ainda que você esteja morto, você vai se ressuscitar com Ele no último dia. Meu Deus! Não importa se você está doente e morreu e acabou de morrer, não importa se você já foi enterrado, não importa se já apodreceu. Jesus é a vida, e Ele te acompanha, Ele te encontra. Você só precisa começar nele. Diga para o seu irmão: você só precisa começar nele. Toda boa obra que Ele começou na sua vida, Ele há de terminar. Eu não vou falar o nome, eu não vou falar olhando para ela, mas Jesus está dizendo assim: você vai ser batizado, você vai ser batizada em nome de Jesus. Quem sabe que é para ela, vai queimar no coração, e ela vai ser batizada, porque o Senhor falou, ela vai ser batizada. Aleluia, glória a Deus. Você só precisa começar em Cristo Jesus. Pastor, e o meio? Não importa o que aconteça no meio, Ele te encontra. Não importa o que vai acontecer no final. Por isso, pare de ficar preocupado com o que está acontecendo com o mundo, porque em todos os momentos da sua vida, Ele encontra você. Aliás, deixa eu falar algo para você. Jesus te encontrou. Meu Deus, eu e você fomos encontrados em Cristo antes de nos perdermos em Adão. Meu Deus, quem pegou? A Bíblia diz que tem um cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então, antes de eu me perder em Adão, eu fui encontrado em Cristo. Eu e você. Aleluia. Ainda tem vida aí? Levanta a mão. Você vai entender. Ele lá. Ele lá. Você, isso. Eu não quero falar o teu nome no público que está gravando, para não te expor. Ainda tem vida aí. Ainda tem vida na sua família. Você vai compreender. Ainda tem vida lá. Aleluia. O Espírito Santo está falando aqui. Foi difícil para você vir aqui, você teve que fazer opinião para vir. Foi ou não foi? Mas Ele te trouxe aqui só para ouvir que ainda tem vida aí. Ainda tem vida lá. Meu Deus. Aonde tem Cristo tem esperança. Onde tem esperança tem a vida, que é o próprio Cristo Jesus. Fé, compaixão e amor, a receita dos milagres e maravilhas de Jesus. Jesus se compadecia das pessoas, Jesus amou as pessoas e ama as pessoas, e Jesus tem fé naquilo que Ele fala.
Lembra que ele disse: Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Jesus nunca chegou diante do Pai: será que o Senhor pode? Será? Não. Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Pastor, qual que é a receita do milagre? Fé, compaixão e amor. Escute, não importa se está quente, não importa se está frio ou fedendo o corpo. Quando Jesus chega, a vida chega. Tanto no início, meio e fim, ainda tem vida aí. Ainda há cura, ainda há milagres, ainda há maravilhas. Ainda tem um propósito, ainda há esperança. Nada mais importa quando Jesus está presente. Quando Jesus chegar, nada mais importa. Quando Jesus chega, até a tristeza salta de alegria, até a morte dá lugar à vida. Aquilo que fedia no lugar ao bom perfume de Cristo. 3 coisas em comum. Jesus encontrou as 3 situações: a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim e o irmão de Marta e Maria, que era Lázaro. Escute isso aqui, ó. Jesus encontrou os três em diferentes situações. Antes de ir para o caixão, a filha de Jairo tinha acabado de morrer. Dentro do caixão, que era o filho da viúva, e dentro da terra, que era Lázaro, enterrado. Um mesmo milagre de 3 formas diferentes. Todos receberam vida. Antes do caixão, depois do caixão e enterrado o caixão. Meu Deus. Seja o que você estiver passando, se for recente, ou se já vem acontecendo, ou se já deu tudo errado. O portador da vida, Jesus Cristo, te encontra e te sara. Não importa se a dificuldade que você está passando começou, acabou de começar. Não importa se já faz um tempo. E não importa se já deu tudo errado. O que importa é que hoje você marcou encontro com a vida. Aleluia. Não desista da sua cura, porque Jesus já te deu ela. Creia e receba. Não desista no começo. Seja corajoso no meio, perseverante. E confie no fim. Creia no fim. Por isso que eu estou declarando: eu já estou vivendo o meu final feliz. Creia no fim. Por que crer no fim, Senhor? Porque Jesus falou: eu sou o início e o fim. Creia no fim. Quem é o fim? Jesus. Se você começou em Cristo, você vai ser encontrado por Ele no fim. Aleluia. Ainda que você estiver na outra vida, Ele te encontra. Ele declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aleluia. Meu Deus. João 11:40. Jesus lhe disse: não lhe falei que, se você crer, receber, declarar e usufruir. Pastor, me ensina esse negócio em relação à vida. Se você crê que Jesus é a vida, se você recebe Jesus que é a vida, se você declara que Jesus é a vida, por que você está andando como morto? Usufruir quer dizer, usufrua da vida. Se alegre. Esse é o dia que fez o Senhor, e eu recebo com gratidão. Se você está vivo, é porque ainda há esperança, porque ainda há propósito. Se você acordou, tem propósito. Se você acordou, tem propósito. Quem morreu, terminou o propósito aqui e iniciou o eterno. Pastor, agora confundiu. Qual que é o propósito eterno? Ser reis e sacerdote eternamente com Cristo. Qual que é o propósito temporal? Revelar o Cristo e o Pai. Qual que é o meu objetivo de vida? Seguir a Cristo. Tudo que eu faço tem que revelar o Pai, tem que revelar o Cristo, e eu tenho como objetivo de vida seguir a Cristo. A modelagem é Cristo, me tornar parecido com Ele.
Aleluia. Se você crê, verá a glória de Deus. Jesus não se atrasa para o milagre. Tudo tem seu tempo debaixo do céu. Eclesiastes 3, 1 a 8. Olha lá. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se afastar. Tempo de procurar algo e tempo de desistir de sua busca. Tempo de guardar tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de consertar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Isso debaixo do sol, debaixo do céu. Só que eu tenho uma boa notícia para mim e para você. A morte de Jesus foi tão tremenda, a sua ressurreição foi tão tremenda, que Ele já nos ressuscitou com Ele e nos fez assentar acima do sol. Por isso que todos esses 3 casos que falei, tanto a filha de Jairo, quanto o filho da viúva de Naim, quanto Lázaro, debaixo do céu, do sol ou do céu, era tempo deles morrer. Mas acima do céu, era tempo deles morrer? Não. Porque Jesus ressuscitou os 3. Aleluia. E o Espírito Santo está dizendo, talvez alguém vai me ouvir. O Senhor está dizendo para você, ainda não é tempo de morrer. Alguém precisava ouvir isso. Aleluia. Se chamamos Jesus no começo, quero convidar o Ministério da Música. Aleluia. Se chamamos Jesus no começo, como Jairo fez, Ele nos encontra no meio, como o filho da viúva, e nos dá vida no fim, como Lázaro, pois Ele é o alfa e o ômega, o início e o fim. Só precisamos chamar Ele no começo de tudo, que no meio e no fim Ele vem nos encontrar. Por isso que a Bíblia diz assim, todo aquele que invocar o nome dEle será salvo. Eu queria que você colocasse em pé e orasse assim comigo, entregando a sua vida para aquele que te ama, que é Jesus. Se você que nos assiste pelas redes sociais tiver liberdade, faça das minhas palavras as suas palavras. Diz, eu creio que Jesus Cristo veio a este mundo em carne, nasceu da Virgem Maria, morreu numa cruz, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou para nos salvar, subiu aos céus e se assentou à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e de lá intercede por nós. A esse Cristo Jesus homem, eu declaro que é o meu único e suficiente Salvador e Senhor, e enquanto vida tiver, a Ele eu sirvo, a Ele eu amo, servindo pessoas e amando pessoas. Eu desligo a minha alma de todo pacto, de todo passado. Eu renuncio todos os espíritos malignos. Desligo a minha alma de cada um deles e declaro que recebo a vida de Cristo para viver uma nova vida, como está escrito. E assim, se alguém está em Cristo e eu estou, é nova criação. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu libero perdão para todas as pessoas que me ofenderam. Eu as abençoo, eu as deixo livre,
e eu fico livre, em nome de Jesus. Se você crê em tudo isso, diga amém. Se você disse amém, você é um filho amado, perdoado, mais que vencedor, digno, aleluia, salvo em Cristo Jesus. Continue abençoados. Ainda há vida aí.